ouviu falar em fungos entomopatogênicos ou até mesmo na série The Last of Us? O que eles têm em comum, hein? Fica aqui comigo que hoje no episódio a gente vai falar sobre esses fungos que ajudam muito e são nossos aliados no controle biológico de pragas agrícolas. Eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista. Seja muito bem-vindo ao nosso 9º episódio do BioAgrotech, o seu podcast sobre a biotecnologia dos produtos biológicos na agricultura. Você já ouviu falar em Bovéria, Isária, que também é conhecida hoje como Cordíceps? Pois é, eles são gêneros incríveis com uma ação super importante no campo. Então, já pega seu papel e sua caneta ou seu bloco de notas do telefone, ajusta o volume, que hoje a gente vai falar de várias informações valiosas. Bom, esse é um assunto que me anima bastante, porque o meu mestrado foi em cima de Metarrhizium, Anisopli e outras espécies. Inclusive, eu pensei em trazer para vocês um episódio só de Metarrhizium. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, deixa lá no nosso Instagram, @bioagrotech.podcast, que a gente faz um episódio especialmente para vocês, tá bom? Mas tá, vamos entender o básico. O que são exatamente os fungos entomopatogênicos? O nome ele pode parecer um pouco complicado, mas na verdade, para você que não conhece, é bem simples. Entomo vem de inseto e patogênico significa que causa doença. Ou seja, são fungos que naturalmente infectam e matam insetos e ácaros, que muitas vezes são pragas que podem devastar as nossas culturas. E como que eles fazem isso? Bom, de uma forma geral, o processo ele começa quando os esporos do fungo, que nós chamamos de conídeos, eles entram em contato com a superfície do corpo do inseto. E em condições favoráveis de umidade, temperatura, esses conídeos eles germinam, penetram na cutícula do inseto e eles começam a se multiplicar internamente. Eles consomem os nutrientes do hospedeiro e muitas vezes eles produzem toxinas que aceleram a sua morte. Lembra que a gente comentou sobre toxicemia lá nas bactérias? Pois é bem parecido, mas nesse caso são toxinas específicas liberadas, como por exemplo na Bovéria, a bovericina, e dessa forma acelera a morte do inseto. Depois que o inseto morre, o fungo ele pode esporular, dependendo, claro, da temperatura e da umidade, e produz novos conídeos na superfície do cadáver e ele vai se espalhar no ambiente e pode infectar outros insetos. E é um ciclo bem natural e bem eficiente, que é feito há milhares de anos. Mas a gente utiliza a nosso favor produzindo em laboratório, em biofábricas e inundando esse ambiente novamente com esses conídeos. E tem várias vantagens em utilizar esses fungos. Eles são específicos geralmente para algumas pragas-alvos e podem auxiliar e são um pilar também do MIP, do manejo integrado de pragas, como controle biológico. Então a gente utiliza no campo muitas vezes para agregar o controle químico, porque o químico, o residual é muito baixo. Ele fica ali entre 24 e 48 horas no máximo, e os fungos, eles podem permanecer mais tempo. Enquanto existirem insetos mortos e com conídeos na superfície da pele ali do inseto, do cadáver, eles podem continuar infectando outros insetos e assim o ciclo continua. Além de que os fungos entomopatogênicos, assim como a gente comentou no episódio passado sobre o baculovírus, eles têm diversos mecanismos de ação e dessa forma, diferentemente do químico, eles não deixam insetos resistentes no campo, justamente por essa diversidade de modo de ação. Agora que a gente entendeu o conceito, vamos falar dos nossos protagonistas. Começando com um dos mais famosos e estudados, o gênero Bovéria, com destaque a espécie Bovéria bassiana. Bovéria bassiana é um verdadeiro generalista. Esse fungo é capaz de infectar mais de 700 espécies de insetos.
Vocês acreditam? E foi catalogado em 1835 pelo italiano Agostino Bassi. E desde então tem sido um grande aliado. Ele ocorre naturalmente nos solos em muitas regiões do Brasil e é conhecido por controlar pragas como a broca do café, a cigarrinha do milho, ácaro rajado, a mosca branca. E existem ocorrências também no bicudo do algodoeiro e até mesmo na lagarta do cartucho do milho, a Spodoptera frugiperda. O ideal para a produção desse fungo é a umidade girar em torno de 80% e a temperatura ficar entre 25 e 28 graus Celsius. Em poucos dias da aplicação e em contato com a praga, a colonização pode levar à morte, como eu já comentei com vocês. E os insetos mortos, eles ficam com essa aparência mais esbranquiçada, porque o conídeo do fungo, ele tem essa aparência esbranquiçada, assim como a sua hífis e o micélio. Diferentemente do que a gente vai comentar da Isaria fumosorosea, né, ou Cordyceps, e o Metarrhizium. O Metarrhizium fica verde em alguns casos, mas claro que dependendo da espécie de Metarrhizium, essa coloração verde pode variar muito, do verde ao amarelo. E a Isaria é conhecida por ter um tom mais rosado, por isso Isaria fumosorosea, por exemplo. Essa espécie, vocês pesquisem aí no Google para vocês darem uma olhada. Ela tem uma aparência mais rosada. Bom, e falando de Isaria, né, ela foi reclassificada há pouco tempo como Cordyceps, um gênero que é conhecido principalmente pela sua eficácia em insetos sugadores. A cigarrinha do milho também, mosca branca, assim como o psilídeo, a Diaphorina citri, que é uma das pragas mais importantes hoje na citricultura. E algo bem interessante sobre esses fungos entomopatogênicos, que também engloba o Cordyceps, é que esse fungo ele começa a afetar o comportamento do inseto em só 2 dias depois da aplicação. Ele reduz a capacidade do inseto se alimentar e, consequentemente, de transmitir doenças, né? Porque esses insetos sugadores, grande parte deles emitem, por exemplo, cigarrinha do milho, ela libera os molicutes, que podem causar um grande problema de enfesamento no milho. Mosca branca também pode liberar vários vírus diferentes para as plantas, né? Planta no feijão ou até mesmo na soja. Então, mesmo que leve alguns dias a morte do inseto, é interessante porque essa interferência rápida no comportamento já é um benefício. E falando em Cordyceps, trazer algo legal para vocês. Se você já assistiu aquela série The Last of Us, provavelmente você ficou com um certo medo do tal fungo Cordyceps. Talvez seja de lá que você conheça. Que ele transforma as pessoas em zumbis que são descontrolados. Mas assim, calma. A ficção, ela dá uma exagerada. Na verdade, os fungos Cordyceps, eles existem na natureza, sim, e não só a Cordyceps fumosorosea, mas eles estão em vários insetos diferentes, em vários invertebrados também. Fica uma dica para vocês para essa semana. Tem um documentário da BBC chamado Planeta Terra. Ele tá inclusive disponível na Netflix. Tem uma cena bem famosa que mostra exatamente como o Cordyceps atua na natureza. A câmera, ela vai acompanhando o processo que o fungo ele vai infectando uma formiga e altera o seu comportamento, porque ao invadir o corpo do inseto, o sistema nervoso central ele é totalmente modificado e faz com que a própria formiga suba até o ponto mais alto da vegetação e ali o fungo literalmente toma o controle da formiga e ele obriga a formiga a se fixar com as mandíbulas em uma folha. É bem interessante de observar. E logo depois, o corpo da formiga ela vai servir de base para o crescimento do fungo, que rompe o exoesqueleto, né, a pele do inseto ali, e vai liberando os esporos no ambiente para infectar outras formigas ou até mesmo outros insetos próximos. E é um exemplo bem impressionante assim de parasitismo comportamental. E é uma vitrine também desse poder adaptativo dos fungos entomopatogênicos na natureza. Bom, voltando então. Para completar o nosso trio de destaque, a gente vai comentar sobre o Metarrhizium. Nós temos outros gêneros bem interessantes que fazem esse controle biológico de pragas também, que são fungos entomopatogênicos, mas eu vou focar nesses 3 que são os que a gente mais utiliza hoje na agricultura. O Metarrhizium, que é a espécie mais conhecida hoje, é a espécie Anisople, é um fungo muito poderoso e ele tem um histórico de uso lá do século XIX. Ele é encontrado também naturalmente nos solos
ele geralmente é isolado de solos, né? Ele ataca uma vasta gama de pragas também, incluindo espécies de cigarrinha. Cigarrinha da cana, cigarrinha das pastagens, percevejos, as brocas e até alguns carrapatos. Geralmente ele ataca as pragas que têm alguma parte do ciclo, pelo menos no solo, justamente por essa questão de ser isolado do solo ou ter naturalmente nos solos, né? E uma das questões do meu mestrado, quando a gente comentar um episódio específico sobre Metarrhizium, eu falo para vocês também sobre isso com mais especificidade. Mas, além de controlar essas pragas, ele também é conhecido por promover o crescimento das plantas, né? Ele também produz auxina, assim como a gente já comentou no episódio do tricoderma, lembra? E ele também é conhecido, assim como Isária e Bovéria, como um fungo endofítico. Então, ele acaba entrando na planta, pode auxiliar essa planta para produzir os metabólitos secundários, assim como eu já comentei com vocês sobre o tricoderma também, e pode agir de uma forma indireta nas pragas. E esse foi o foco do meu mestrado na época. Bom, a sua ação no inseto, ela é de forma bem similar aos outros que a gente já comentou. Infecta o inseto pelo contato dos conídeos. Esse inseto morto, geralmente ele adquire uma coloração esverdeada. E as condições ideais também, né, que eu já comentei com vocês em relação ao cuidado com o raio UV, mas depende também muito da formulação em que é feito esse produto. Mas eles gostam bastante de alta umidade e também uma temperatura em torno de 25, 30 graus Celsius. Inclusive, não sei se vocês se lembram, se você é produtor, provavelmente sim, ou que já trabalha no agro há um tempo, a gente encontrava muito mais no campo aquela lagarta bem verdinha no fim do ciclo da soja, vocês lembram? Ali era o Metarrhizium riley, que ele acontece naturalmente no nosso ambiente. Só que, provavelmente, pela quantidade alta de fungicidas que a gente vem aplicando, a gente anda encontrando menos, até mesmo pela falta de chuva, né? A umidade não está mais tão alta no fim do ciclo ali da soja, mas em alguns lugares a gente ainda encontra. E é bem interessante porque a coloração é um verde meio fluorescente, um verde mais claro. Depois vocês pesquisem aí, Metarrhizium riley. E eu só gostaria de lembrar mais uma vez para vocês e frisar a importância da seleção da cepa que você está utilizando. Então, a cepa, ela vai mostrar qual o tipo de praga, geralmente na bula do próprio produto formulado, né, o produto comercial, ele tem quais as pragas que são registradas para ataque daquele fungo específico. E em laboratório, a gente costuma fazer principalmente para liberação dos lotes de produto, para identificar se aquele esporo, né, aquele conídeo, ele é viável, ou seja, se ele forma o tubo germinativo, que isso vai mostrar se ele é virulento no campo ou não, e poder causar o que a gente chama de epizootia, ou seja, dizimar aquela população de inseto que está ali no campo, aquela população específica que a gente tem foco. Bom, pessoal, então a gente chegou na dica da semana e hoje eu vou falar de um ponto crucial, algo bem rapidinho para vocês, para a gente não exceder tanto tempo, para o sucesso do controle biológico com fungos entomopatogênicos, que é a estratégia de reaplicação. Não basta você aplicar só uma vez esse fungo e achar que ele vai funcionar. Assim como um químico. E às vezes nem o químico funciona com uma aplicação de uma vez. É preciso a gente pensar no ciclo da praga e no monitoramento constante da praga-alvo também. O lema que eu quero que encaixe na cabeça de vocês é que o fungo precisa encontrar a praga. Aplicações preventivas sem o alvo presente ou que não atinjam o inseto, dificilmente ele vai trazer um resultado esperado. Então, conhecer o ciclo de vida da praga é o que ajuda a gente a definir o momento e a frequência ideal das aplicações. Vou trazer um exemplo para vocês. A cigarrinha do milho, por exemplo, ela é controlada por Bovéria, até mesmo por Isária, né, Cordyceps. E como a tolerância é zero devido à transmissão de doenças por essa praga, o ciclo ele é cerca de 19 a 25 dias. Depois da primeira detecção e aplicação, a gente precisa aplicar mais 2 ou até 3 vezes,
no intervalo de 7 a 10 dias. Por quê? Porque a gente consegue fechar o ciclo dessa praga, com o objetivo de atingir os adultos e as ninfas, né? Para a mosca branca, da mesma forma, o ciclo é de 18 a 30 dias, dependendo de temperatura, umidade. Mas a gente precisa fazer uma aplicação sequencial de 5 a 7 dias para ter essa redução da população de forma mais rápida. Por isso, também tomar cuidado nos horários do dia de aplicação. Às vezes, no fim do dia, pode ocorrer aquela inversão térmica. E quando é feita a aplicação do produto via barra, que a gente chama, né, via pulverizador, esse produto não consegue descer e chegar nas partes mais baixas. Então, se atentar a esse tipo de aplicação também, os horários, umidade, temperatura, e sempre fiquem atentos à lista de compatibilidade, em que geralmente os fabricantes têm, para você poder observar se é compatível os produtos que você está utilizando ali na cauda com o fungo entomopatogênico. E é isso, pessoal. Chegamos a mais um fim de episódio e eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Se você ainda não curtiu o nosso podcast, aproveita para curtir. Clica aí em 5 estrelas, segue a gente no Instagram, que eu posto vários esqueminhas para facilitar a nossa vida no dia a dia no campo. Agradeço muito pela sua companhia e já compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que precisa aprender mais sobre fungo entomopatogênico. Então, até quarta que vem, às 6 da manhã. Tchau, tchau!